A institucionalização do tiozão e da tiazona de WhatsApp. Todo mundo tem na família, no seu círculo íntimo, aquela pessoa que fica passando desinformação pelo WhatsApp acreditando que é verdade, porque hoje a propaganda política, ela é feita com disparo de WhatsApp, é produzida muitas vezes em gabinete, gente que está recebendo dinheiro público supostamente para ser assessor legislativo, mas que está produzindo propaganda a favor do seu grupo político e disparando no WhatsApp, que muita gente que não sabe mais se informar, se é que soube um dia, acredita ser verdade, às vezes com comparações completamente absurdas e descabidas, para gerar um efeito sentimental e um ódio na cabeça daquela pessoa que está recebendo a mensagem contra rivais, contra inimigos, contra jornalistas independentes, contra vozes incômodas àquele grupo político ou àquela corrente ideológica. E que o núcleo de uma instituição como a FRJ haja assim é absolutamente inaceitável. Felizmente, eu dou esse desconto, houve o reconhecimento do erro, houve a providência depois de reconhecido o erro, inclusive com o pedido pela extração de trecho da decisão do ministro Luiz Edson Fachin do STF, que é outro que se comportou, aparentemente, como tiozão do WhatsApp no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, recebe aquele material, já pede algo baseado nele, sem ter certeza de que aquele material é autêntico. Nós tivemos um caso, né? Eu comentei nas últimas semanas, de decisão do Supremo Tribunal Federal baseada em mensagem roubada de conteúdo não autenticado, né? Então já chegamos a esse ápice, que é adornado aí com todas as firulas daqueles que protegem determinado grupo político. Se fosse em outro caso, relativo a outro grupo político e tal, acharia um absurdo. Mas como é o dele, como tem algumas bandeiras em comum e tal, acha que tudo bem, usar prova ilícita não autenticada. É assim no Brasil. É guerra tribal no debate público e a gente aqui luta para evitar isso, esses maniqueísmos, essa boçalidade que tomou conta do debate público. As coisas têm nuances, certas coisas precisam ser apuradas, precisam ser devidamente investigadas. A gente recebe, eu sei que os ouvintes estão se identificando com a parte em que recebem material do amigo do pai, do amigo da mãe, olha só o que estão passando aqui e tal. Eu vejo aqui meio pessoas fazendo assim com a cabeça, ó. Assim, dentro de casa a gente tem. Dentro de casa a gente tem. Às vezes você tem aquele almoço de Páscoa, de Natal, de Dia das Mães e tal, que vem aquele amontoado também de desinformação. Você fala, quem disse isso? Mas onde? Cadê? Aí alguém aparece com o WhatsApp para mostrar, você tem que mostrar qual é a diferença. Olha, no dia da operação do Jacarezinho, no programa Salve Salve Band News, que eu faço segunda a sexta, de 4 às 5 da tarde aqui, em rede nacional, eu falei justamente a respeito disso. Porque eu tinha visto um desses vídeos por alto na internet e eu falei, olha, já está circulando na internet vídeo, vocês podem pegar a gravação daquele dia. Mas aí, a respeito de cenas ali da operação e que está sendo explorado, né, com alguma coisa escrita em cima, como se fosse abuso policial, como se fosse execução, a gente aqui, se tiver abuso policial comprovado, vai apontar e vai cobrar a responsabilização e a punição. Só que é preciso apurar, de fato, a autenticidade dos vídeos. É preciso ver se o vídeo aconteceu no Jacarezinho e, se aconteceu, se ele não está editado, se ele não está mostrando apenas um trecho. Às vezes, isso é uma técnica, inclusive, de manipulação em movimentos de massa antigo, por exemplo. Você tem o agente provocador, ele vai lá e provoca alguém, ou ele ataca alguém, e o sujeito filma apenas a reação para fingir que aquela reação foi uma ação deliberada e gratuita. Isso acontece. Então, a gente que conhece o histórico desse tipo de procedimento e as técnicas de manipulação de massa usada por picaretas, a gente tem uma série de procedimentos de prudência, né? Aliás, hoje você tem aí um grupo político se dizendo conservador, a virtude primária do conservadorismo é a prudência que esse grupo político não tem. E é preciso haver isso também, tanto no jornalismo, quanto por parte de uma instituição de ensino, quanto por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto por parte de autoridades médicas, porque a prudência também faz parte da sabedoria médica. Está lá presente, inclusive, no primeiro texto médico publicado no Brasil, que eu usei num artigo para relacionar ao modo como o governo federal estava tratando da pandemia da Covid-19. Então, eu dou esse comentário aqui mais abrangente, porque a gente vive numa era
de desinformação espalhada por assessores, por militantes de grupos políticos organizados. E as pessoas, devido à sua paixão, devido ao seu ódio, às vezes devido ao seu ressentimento, pessoas que não se realizaram e encontraram no ódio de um determinado grupo a sua razão de ser, elas acabam caindo, sendo usadas como massa de manobra. Por isso não dá, diante de uma operação tão complexa como foi a do Jacarezinho, diante dos dados que vieram à tona, se chegar rapidamente a conclusões sem saber a cronologia dos fatos, sem saber o que aconteceu com cada uma daquelas pessoas que acabou morta. Porque existe no termo da lei o ato de legítima defesa. Então, se o policial está com a vida em risco e o sujeito está atirando contra ele, ele pode reagir e isso pode ser analisado por um juiz como um ato de legítima defesa. Pode ter acontecido isso? Pode. Pode ter acontecido um abuso policial? Pode ter acontecido. Acontece que, se você não tem todos os elementos para chegar a uma conclusão, é melhor não sair disparando conclusões. E a gente está nesse momento do debate público em que se dispara um monte de conclusão sem saber quais são os fatos. Então teve até uma autora americana, a Anne Applebaum, né, que é o nome dela, não sei se exatamente se é assim que se pronuncia. Outro dia ela escreveu que antigamente você tinha as opiniões divergentes, né? Hoje as pessoas têm fatos diferentes e os fatos são os mesmos. A realidade existe aí para todo mundo e a gente precisa saber qual é o fato, qual é a realidade, para poder fazer análise e para poder mostrar ali a visão de mundo naquilo que é um tema sensível, passível de uma argumentação a respeito de ideias divergentes. Então, vamos aos fatos. E aqui a gente tem a prudência para ir aos fatos, como não aconteceu no caso da FRJ. Mas, repito, vale a pena sempre reconhecer como eles fizeram esse erro, e o ministro Luiz Edson Fachin tem o dever agora de ver o quanto que ele induziu a própria opinião pública, mas ali o pedido de investigação a partir de um material que não é autêntico.